Olá, meu nome é Mirella. Sou uma adolescente de 16 anos. Essa aqui do lado de biquíni preto é Michelle, a minha irmã gêmea. Bom, hoje faz exatamente 2 dias. Como assim? Calma, eu vou explicar. Tudo começou quando fui visitar o vovô e a vovó. Afinal de contas, eu era a única. era final de tarde. Estava chovendo muito. Eu disse para a vovó que o jantar é por minha conta. Depois do jantar, fui verificar o meu e-mail. Foi quando de repente eu abri uma pasta sem querer. E aí foi a hora que eu tive um grande susto. Essa pasta tinha uma carta. E essa carta era para mim. Mas eu só teria ela nas minhas mãos quando os meus avós morressem. Nela dizia que eu tinha uma irmã chamada Michelle e que minha mãe pensava que ela estava morta. Como assim? Aquilo será que era piada? E o pior de tudo é que a carta estava sem terminar. Naquele momento eu tremia toda. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eu abria a boca, mas não saía a voz. Fui falar com minha avó, mas ela estava dormindo. Eu queria uma explicação, eu precisava saber a verdade. O que estava acontecendo? Como a minha avó estava dormindo, então decidi ficar sentada ali esperando o meu avô chegar. Mas eu estava tão cansada que acabei pegando um sono. Eu estava tão cansada que meu avô me colocou na cama e eu nem acordei. Tudo aquilo foi muito exaustivo para mim. Acordei bem cedo pela manhã e dei de cara com meu avô na sala. Ele estava mexendo no computador. Eu não sabia muito bem como abordá-lo. Então foi aí que eu disse para ele que eu queria saber o final daquela carta e que eu já sabia de tudo e que eu não era mais criança e que ele tinha que me contar a verdade. Que história é essa que eu tenho uma irmã gêmea e que ela está viva? Então fomos para a sala juntamente com a vovó e o vovô disse que iria contar tudo como aconteceu. Afinal de contas, ele mesmo disse que ele já estava velho demais e não aguentava mais guardar esse segredo por tantos anos. Mas uma coisa ele me disse: quando a sua mãe ficar sabendo, ela nunca vai me perdoar. Meu pai e minha mãe se conheceram no laboratório de ciências da escola. Foi amor à primeira vista. Desde o começo, o meu avô sempre foi contra esse namoro. Mas eles decidiram continuar assim mesmo. Meu avô sempre estava por perto. Meu pai e minha mãe decidiram ir morar junto. Então minha mãe contou para o meu avô sobre a sua decisão. Meu avô ficou super chateado e disse para ela arrumar as coisas dela e ir embora. E que ele não queria saber dela nunca mais na sua casa, já que ela queria viver com ele, que ela poderia ir e estava livre para seguir a sua vida. E assim minha mãe cumpriu a sua promessa de ir embora com o grande amor da sua vida, mas sabendo ela que ela não poderia voltar porque o meu avô havia expulsado de casa. E não havia nada que a minha avó dissesse que mudaria isso de ideia. E assim minha mãe se foi e ficou durante alguns anos sem falar com os seus pais. Já se passaram 4 anos que a minha mãe está morando com o meu pai. Minha mãe descobriu que está grávida de 4 meses. O meu pai olhou para minha mãe e disse que não ia aceitar aquilo, que ele já estava cansado daquela vida, que ele largou a escola, largou tudo e agora ia ter que ser pai. Ele não queria saber de uma criança. Então, ele foi embora e deixou a minha mãe sozinha. Então, meu pai foi embora, deixando a minha mãe grávida de 4 meses. O tempo foi passando. Minha mãe já estava com 6 meses de gravidez. E as coisas já estavam começando a ficar difícil para ela. Então, o único jeito era ela ter que voltar para casa e pedir perdão aos seus pais.
Então a minha mãe, sem saber o que fazer, foi pedir ajuda ao meu avô. Lógico que meu avô disse que não iria ajudar, mas acabou concordando que ela ficasse, mas ele não disse que a perdoaria. E então nascemos. E daí o meu avô decidiu tomar a decisão que mudou drasticamente a nossa vida. Minha mãe estava tão cansada que ela nem viu quando o meu avô pegou a minha irmã Michele. E então o vovô entregou a minha irmãzinha Michele para uma tal de Marta, a enfermeira. Então, assim que a minha mãe acordou, ela sentiu falta da Michele. Achou que a Michele estava com a minha avó, só que a minha avó disse que não estava com a Michele. Então, foi perguntar à enfermeira. Foi quando a enfermeira falou que a Michele tinha morrido. Mas como assim que a Michele tinha morrido? A enfermeira começou a chorar muito. Então meu avô entrou na frente e disse: Bom, você é irresponsável como sempre. Deu de mamar para a menina e colocou a menina para dormir. Quando a enfermeira foi ver, a menina estava morta, sufocada no próprio leite. E a minha mãe, sem conseguir acreditar, desabou. Então, até esse exato momento, a minha mãe pensava que a culpa da minha irmã Michele ter morrido era dela. Na verdade, que nem existiu morte. A Michele está viva. Depois dessa confissão do meu avô, eu não tive coragem de continuar lá, então decidi vir embora antes do prazo. No caminho de volta para casa, eu vim refletindo sobre meu avô e minha avó. Eram tão ricos, um dos mais ricos da cidade, e hoje moro numa casa tão simples. Eu acredito que deve ser castigo do destino. Então, quando eu cheguei, conversei com minha mãe sobre, choramos muito. Então, tomamos uma decisão. O melhor que temos a fazer é ir procurar pela Michele, em vez de ficarmos nos lamentando e apontando o dedo quem é o culpado. Então, o primeiro passo foi recorrer à internet. Eu já sabia que o nome dela era Marta e ela trabalhava no hospital. Por coincidência, ela ainda continua trabalhando nesse mesmo hospital. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá com a minha mãe nesse hospital ver essa tal de Marta e descobrir aonde está Michele. Para resumir a história, fomos no hospital várias vezes, mas sempre que perguntava por ela, ela nunca estava, ou ela já tinha ido embora, ou não era o dia do seu plantão. Sempre tinha uma história. Foram dias, meses, indo àquele hospital e não tinha resposta, até que ficamos sabendo que ela pediu demissão, foi embora da cidade. E agora, o que iremos fazer? A gente não tinha mais o que fazer, não sabia como procurar, não sabia onde ela morava, mas deixamos o nosso número lá, caso ela voltasse ou entrasse em contato com alguém. Naquele mesmo dia, recebemos uma ligação. E adivinha só? Era notícias vindas do hospital. Uma amiga da tal de Marta ligou para minha mãe e disse para ela que sabia onde Marta morava. E sabia também que Marta tinha uma filha adotiva. Ai, aquela foi a melhor ligação de todos os tempos que recebemos. Naquele mesmo dia, fomos até o hospital encontrar com a enfermeira Dona Maria, que ela nos levaria até a casa de Marta. Então a enfermeira nos levou até a casa de Dona Marta. Chegando lá, ela levou um susto muito grande quando ela me viu. Parecia que tinha visto um fantasma. E nos convidou para entrar. Ela reconheceu a minha mãe e a minha mãe também reconheceu ela. Então elas duas conversa vai, conversa vem. E minha mãe perguntou sobre a filha dela adotiva, onde estava. Ela disse que a filha dela morava fora do país. Minha mãe ficou curiosa, falou: deixa eu ver uma foto. Ela disse que não,
que não podia mostrar uma foto porque ela não tinha nenhuma foto com ela. Antes de ir embora, a minha mãe falou com a Marta, que já sabia de tudo, de toda a verdade, que ela podia desembuchar e falar o que realmente tinha acontecido e o que ela fez com a Michelle, porque afinal de contas quem pegou a Michelle foi ela. E ela inventou uma história dizendo que pegou a Michelle e entregou para uma moça. E ela não sabe onde essa moça mora, quem é essa moça. Simplesmente ela disse que entregou para uma moça que estava passando na rua na hora. Então decidimos procurar pela minha irmã pela internet. Coloquei pelo nome dela, Michelle, o nosso sobrenome. Não achamos nada. Aí até que a minha mãe teve uma ideia. E se colocássemos o nome Michelle e o sobrenome da enfermeira? Também não achamos nada. Então colocamos Patrícia e o sobrenome da enfermeira. E tcharam! Não é que achamos as redes sociais dela. E quando vimos, não acreditamos o que estava diante dos nossos olhos. A Michelle se chamava Patrícia e ela estava morando aqui no Brasil, não estava morando fora do país. Então decidimos que íamos na casa da enfermeira de surpresa. Então decidimos ir lá de surpresa. E por coincidência estava chovendo, como nos dias importantes. No dia que eu descobri a verdade, foi um dia de muita chuva. O dia que a minha mãe chorou em cima de um caixão de pedra, achando que minha irmã estava ali dentro, também estava chovendo muito. E no dia que finalmente nos encontramos, também estava chovendo muito. Quando minha mãe bateu na porta, quem sai de lá? A Patrícia ou Michelle. Então Dona Marta, vendo todo aquele espanto, toda aquela conversação do lado de fora da sua casa, ela foi ver o que era. E quando vimos, quase passou mal e chamou a gente para dentro para ter uma conversa. E foi aí que ela contou o que aconteceu. Ela disse que naquele dia estava chovendo muito e o meu avô pagou uma grande quantia para ela poder sumir com o bebê. Só que ela ficou com dó quando ela olhou aquela criança tão linda nos seus braços e decidiu levar para casa dela. Marta disse que iria ficar com a Michelle por pouco tempo, até achar uma mãe para ela ou decidir o que ia fazer. Só que ela acabou se apaixonando pela Michelle. E foi quando ela decidiu mudar a Michelle de nome, colocar Patrícia, assim ninguém nunca a ia encontrar. E ela seria sua filha para sempre. Depois que a Marta contou tudo para minha mãe, como foi que aconteceu, a minha mãe simplesmente perdoou por conta da Michelle. Afinal de contas, a Michelle estava bem. E a Michelle disse que não iria sair da casa da Marta. Afinal de contas, ela amava muito a Marta. A Marta cuidava muito bem dela. E a minha mãe também perdoou o meu avô e a minha avó. Apesar de conta que a minha avó não tinha nada a ver com isso, mas a minha avó sabia e guardou esse segredo com ela. E assim, aqui estamos, todos nós reunidos em família. A Marta será sempre muito bem-vinda à minha família, à nossa família. E a Michelle vai continuar morando com a Marta. O dia que ela se sentir à vontade de morar com a gente, ela será bem-vinda. Mas por enquanto, ela vai continuar morando com a Marta. E todos os finais de semana, ela vai vir pra gente tomar um belo banho de piscina. E quem sabe um dia a Michelle vem morar conosco e chama minha mãe de mãe. E essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado.